Oi, sexto ano, beleza? Dando continuidade aos nossos conteúdos, nós vamos ver agora o capítulo 5, né, com o tema múltiplas experiências. Essas múltiplas experiências, ela está voltada também à compreensão, né, da humanidade dentro do seu contexto, em relação às formas de viver, às práticas e à religiosidade. Como foi inserido a questão religiosa para a humanidade, né? Então, olha só, o que nós temos? Nós temos que compreender, né, dois grandes momentos. O primeiro, tentar decifrar o que é universal e o que é particular das manifestações religiosas, tá? E quando nós vamos entender o processo de evolução, a construção das cidades, os hábitos humanos, é que nós vamos, dentro de uma peculiaridade da sociedade, de como ela está vivendo, como ela está administrando, né, essa nova etapa da vida social, digamos assim, que é justamente a compreensão, a inclusão da religião nessa sociedade. O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que compreender, né, o que o capítulo está nos pedindo. Olha só, o tema é múltiplas experiências. E o que o autor nos traz? Ele nos traz 3 imagens que representam pessoas de diferentes religiões, né? Fazendo, digamos assim, os seus ritos, né? Os seus costumes religiosos. A partir daí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a necessidade, né, de compreender cada um desses momentos dentro da história. Isso vai se fazer presente quando nós analisamos aquelas 3 imagens. O que elas representam, né? O que cada uma daquelas religiões estão fazendo ali, estão representando com aquele aglomerado de pessoas. O que isso é para a sociedade? É um símbolo, né? É algo sagrado e também algo que é individual, embora, né, nós praticamos no coletivo, que é a nossa fé, a nossa individualidade cristã. Beleza? Até aí? É um pouquinho complicado, mas a tia Leiliane vai tentar esmiuçar para ver se fica mais fácil, tá bom? Então, olha só, nós temos que saber diferenciar o que é universal, o que é conceito universal e conceito local. Complicou, né? Vou descomplicar. Então, olha só. O universo, ele se manifesta nas características humanas de buscar explicações para a própria existência para os fenômenos naturais. Ou seja, os homens vão buscar as suas respostas de alguns fatos e acontecimentos através de quê? Através de práticas religiosas. Lembra lá da evolução do ser humano? Uma das teorias que nós temos qual é? Lembra das 2 teorias? Nós temos a do criacionismo, que é a que Deus criou o mundo, né? E a do evolucionismo. Então, que nós temos que ter em mente aqui, ó? Uma vez que as imagens revelam pessoas em práticas religiosas, o que eu falei anteriormente, em vários pontos do mundo. Não são 3 fotos diferentes de religiões diferentes, né? Então, são 3 pontos totalmente diferentes. Porém, eles estão ali fazendo um rito do qual eles estão adorando a seu Deus, colocando em prática a sua religiosidade. E essa manifestação, ela é
particular de cada sociedade. O que isso quer dizer? Cada religião tem um modo de cultuar seu Deus, de mostrar suas práticas religiosas, de trazer para sua satisfação espiritual algo diferente, né? Voltado para a sua própria religião. Seus cultos, pode ser as missas, as organizações religiosas diversas que existem, cada uma delas tem uma maneira de se manifestar, uma maneira de se organizar, tá bom? Então, olha só, vamos dar continuidade, vamos lá para o capítulo 5, onde nós temos crença religiosa, uma experiência universal. Então, olha só, as religiões, elas são pautadas em quê? Em crenças, em ritos. Todas as religiões, elas têm o quê? Dogmas, elas têm normas, tá? E essas normas, elas são seguidas pelos seus fiéis, adeptos, tá? Então, peguem o marca-texto de vocês e quando eu falar destaque na apostila, vocês vão lá e destacam, tá bom? Igual a gente faz na sala de aula. Eu vou ler algumas partes e vou explicar porque é um pouquinho complicado, né? É muita informação, tá? Então vamos lá. Crenças religiosas, uma experiência universal. Primeira coisa que nós temos que ter em mente. O que são crenças religiosas, né? Que experiência universal é essa que o autor está querendo nos mostrar? Vamos descobrir? Então, veja bem, nós já sabemos que desde o surgimento da humanidade, o homem vem se adaptando, vem se transformando seus ambientes, construindo as suas próprias moradas, os seus utensílios para se alimentar, suas panelas e assim sucessivamente. As cidades vão surgindo, as cidades elas vão tendo um maior número de pessoas ao seu redor, e isso vai fazer com que muitas coisas mudem, muitas práticas se transformem, tá? Então, olha só. No segundo parágrafo nós temos a seguinte informação. Ela é importante, destaquem aí. Podemos afirmar que a sobrevivência sempre foi uma necessidade universal dos humanos, de todos os locais do planeta, em todos os tempos. Destaquem aí, de podemos até em todos os tempos. Por quê? Eu quero que vocês vejam o quanto essa frase ela é extensa, né? Quando ele diz, podemos afirmar que a sobrevivência sempre foi uma necessidade universal, né? Algo grandioso que depende, né, não só de mim, não só de vocês, mas também, né, do universo, algo expansivo, beleza? As formas de assegurar essa sobrevivência é que variam, né? São as coisas que podem variar. Cada povo tem uma maneira de governar, de viver, né? De fazer essas coisas individuais, em coletivo. Outra experiência se revelou universal é a necessidade de explicação e compreensão da origem do universo e dos humanos. Lembra lá no capítulo 4, a origem dos seres humanos? As duas teorias que tem a teoria do criacionismo e tem a teoria do evolucionismo. Então, aquilo ali são o quê? São duas necessidades de explicar, né, o que nós estamos falando aqui, essa experiência universal. Não foi um fato que aconteceu só com a tia Leiliane, é algo que aconteceu e que precisa ser, né, expandido, explicado bem mais amplo, bem maior, tá? Bem universal mesmo, de grandeza, de expansão, tá bom? Destaque aí. Outra experiência até o humanos, tá bom? Já estudamos em várias sociedades e vimos que nós temos o quê? Várias características, criações, modos de produção diferentes, porém, é uma sociedade. Ao longo da sociedade,
Ao longo da história, as sociedades de todos os tempos e lugares se manifestaram através de quê? De crenças e deuses. Agora, prestem atenção aqui. Olha o que nós temos em mente. Nós temos um universo, tá? Dentro desse universo, nós temos sociedades diferentes, certo? Somos humanos, porém, cada pessoa tem um jeito de viver, tem hábitos diferentes, e as sociedades dos tempos e culturas diferentes, elas vão ter o quê? Particularidades, tá? Dentro dessas particularidades, nós vamos ter o culto à natureza. Lembra lá nos capítulos 1, 2, 3 e até no capítulo 4, quando nós temos as forças da natureza como algo sobrenatural e que o homem relatava isso como um querer divino, uma vontade de Deus. Nós vamos ter, né, as forças da natureza como o sol, o fogo, a água, o vento, a lua, forças especiais, onde essas forças elas são de grande importância para a coletividade, para a sociedade no geral. E essa sociedade tinha essas ações, essas forças, essas denominações como deuses. Aí nós vamos ter o quê? Os deuses da natureza. Os deuses da natureza, eles vão ser cultuados por muitos povos, né? E muitas comunidades vão trazer para si, né, a prática do politeísmo. Lembra que nós já falamos desde o 4º ano o que é monoteísmo, politeísmo, né? Então, o politeísmo ele vai estar pautado em quê? O que significa o politeísmo? Eu tenho certeza que todos vocês sabem. Poli, vários. Teísta, referente, né? Referência a Deus. Então, se poli são vários e teísta Deus, então são o quê? Vários deuses. Que deuses eram esses, né? Os deuses da natureza, que eles consideravam que eram responsáveis por muita coisa que acontecia dentro da sociedade, tá bom? Então, olha só. Como diversos deuses, né? Diversos deuses para diversos povos, muitos poderiam ter aparência humana, né, dotado de poderes especiais, havia também aqueles que denominavam o deus do fogo, o deus do trovão, o deus da morte, e assim sucessivamente. Eles traziam para a natureza, né, eles interiorizaram isso, que os deuses eles estavam em todos os lugares, né, o raio, a chuva, o trovão, o sol, a lua. Isso era muito comum aonde, gente? Nos povos gregos. Eles eram o quê? Eles eram politeístas, né? E o que é importante disso aí? O que nós temos que tirar desse primeiro, dessas primeiras explicações? Que a sociedade mudou, as práticas de agricultura, de moradia, de forma de ver o mundo, elas mudaram. Com isso, o homem também se transformou, né? Ele passa a ter uma religiosidade, ele passa a ter um rito, uma cerimônia, práticas, né, de adoração aos seus deuses. Porque nós estamos falando do politeísmo, por isso que são práticas de deuses, tá bom? Lá na página 192, nós temos a presença do politeísmo vai trazer também, né, algumas punições. Acreditava-se que quando os deuses eram contrariados, haviam o quê? Castigos, mortes, e nós podemos analisar isso aí como uma cultura
que usavam amuletos de proteção, objetos mágicos, objetos sagrados, algo para se afastar o mal olhado, porque era uma prática cultural religiosa deles, tá? O que nós temos que ter em mente hoje? O que é importante? Fala-se muito em religiosidade, fala-se muito em religiões. O que nós temos que ter? Nós somos, né, seres dos quais nós podemos escolher hoje a nossa religião, né? Beleza. E nós devemos respeitar a religião do outro. Não interessa qual religião os nossos colegas, os nossos conhecidos, a sociedade, ela tem, né, o direito de escolher. E eu tenho o dever de respeitar a sua religião. E assim, a sociedade ela vai viver mais harmonicamente, tá bom? Como nós temos o politeísmo, nós vamos ter também o monoteísmo. Se poli são vários deuses, o monoteísmo já vai ser o quê? Adoração de um único Deus, né? O que nós vamos ter aí, tia Leiliane? Vamos lá, vamos descobrir, meus amores. Então, olha só. O monoteísmo, destaquem aí na apostila de vocês com o marca-texto da cor que vocês quiserem. Página 192. Ao contrário do politeísmo, o que é politeísmo? Vários deuses, né? O monoteísmo significa, destaquem, o monoteísmo significa a crença de um Deus único. Um dos primeiros povos monoteístas que se tem conhecido na história são os povos hebreus. Destaquem até hebreus. Os hebreus acreditavam em um único Deus, conhecido como Jeová e também chamado de Javé, tá? Portanto, os hebreus já estavam acima de todas as forças da natureza, fora o criador delas. Olha só, quando nós temos o monoteísmo, nós vamos ter o quê? Adoração de um único Deus. Mesmo sabendo que as forças da natureza são forças importantes, que elas foram criadas por um Deus supremo, né? Elas são respeitadas? Sim, mas elas não são adoradas como o seu único Deus ou os seus deuses. Por quê? Nós já vamos ter aí a presença de um único Deus, beleza? Olha só. Segundo os hebreus, Deus escolheu Moisés para entregar a tábua dos 10 mandamentos que deveriam ser seguidos pela população. A religião monoteísta dos hebreus se tornaram conhecida como judaísmo. Nome vindo dos reinos hebreus, Judá. Seus seguidores foram chamados de judeus. Os relatos da história dos judeus e de sua relação com Javé está na Bíblia, lá no Velho Testamento. Então, olha só, está vendo aqui o que nós vimos lá no capítulo 4, que a justificativa do monoteísmo está onde? Lá no Velho Testamento. Nós estamos aqui vendo que há uma fonte de mostrar onde essa história está escrita, para vocês verem como é importante o que nós vimos lá nos outros capítulos, que fala sobre as fontes escritas, as fontes históricas e onde encontrar, tá bom? Diversas religiões monoteístas se desenvolveram ao longo da história. Destaquem todo esse último parágrafo, tá bom? O cristianismo é uma delas, formada e influenciada pelo judaísmo. Outra religião monoteísta que existe até hoje é o islamismo. Possui algumas semelhanças com o judaísmo e o cristianismo. Nós vamos ter, na apostila de vocês, a localização dos povos hebreus. Nós vamos observar que nós temos o mapa e dentro desse mapa nós temos as localizações. Nós temos o Egito, o deserto da Arábia, né? O mar Mediterrâneo, e lá em cima nós temos o globo. Eu vou já mostrar para vocês. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? O que está destacado de verde estão localizados que os territórios progressivamente ocupados pelas tribos de Israel no 2º milênio antes de Cristo. E o que está de de roxinho claro, nós vamos ter o quê? A extensão
do território, né, hebreu sobre o rei Davi. Então, nós vamos ter aqui a marca das principais cidades, olha só, tá? Observem com muito amor e carinho esse mapa, tá bom? E ao lado nós temos uma imagem dourada, painel esculpido em bronze, fixado na porta da igreja São João em Florença, que representa o quê? Justamente quando Moisés recebe o quê? A tábua com os 10 mandamentos, tá? Agora na página 193, vamos fazer essa atividade coletiva, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Dialogar, conhecer, estudar ou pesquisar o universo religioso são atividades fascinantes e interessantes a serem, sobretudo, para acabar com os fundamentalismos. Os fundamentalistas são aqueles que cultivam a ideia que sua religião é única e que todas as demais são abolidas. Observem aí que o autor, ele destaca a palavra abolida. Lembra que vocês já fizeram esse conceito? O que é abolir, né? Retirar, acabar, excluir. Em nome das religiões, não significam guerras e conflitos, porque todas elas deveriam ensinar o amor, o valor da convivência humana. Em nome das religiões, cabem atitudes de respeito, consideração, diálogo e paz. As religiões são caminhos diferentes que buscam o mesmo fim. Por que brigar? O que o autor está falando aqui, né? Primeiro, nós temos que ver que esse texto, né, é um texto que fala sobre o fundamentalismo. O que ele quer dizer sobre isso, né? Por que ele está usando esse termo fundamentalista ou fundamentalismo? Olha só, ele quer mostrar justamente que a atitude de considerar uma religião única, né, uma religião como a melhor, não, só a minha religião é boa, a sua não. Né? Então, ele quer mostrar justamente a soberania da sua religião, né, da religião dele, e que as outras elas têm que deixar de existir. Ou seja, ele quer justamente que as pessoas só tenham uma única religião. Compreenderam? Beleza? Posso ir para a letra B? Então vamos lá. Por que devemos combater o fundamentalismo e a intolerância religiosa? Olha só, gente.